Antes de falar do tema específico de hoje, o realismo poético francês, queremos prestar nossa homenagem a um dos maiores cineastas, revolucionário na forma de pensar e fazer filmes, que faleceu este mês aos 91 anos, Jean-Luc Godard, o qual estamos preparando um programa todo especial. Godard presente. Conforme dissemos, nós vamos começar hoje sobre a época do cinema que, apesar de curta duração, influenciou vários cineastas. Essa corrente cinematográfica nasceu na França nos anos 30 e se estendeu até a Primeira Grande Guerra. Os filmes eram repletos de símbolos e fantasias em que o poético e o realismo se encontram e não tinham qualquer base de nenhum manifesto político, social ou mesmo estético. Traziam a contradição intrínseca própria entre o realismo e o poético, que pudesse, ao mesmo tempo, tratar de duras questões, de uma realidade combalida e de uma linguagem poética. Eram filmes sem limites, de início e fim, o que dificultava de forma precisa a demarcação das fronteiras visuais e narrativas, o que posteriormente se verá no cinema noir norte-americano e no neorrealismo italiano. Esse movimento surgiu num momento histórico muito pessimista, devido à grande crise, o debate que atingiu a Bolsa de Nova York e, concomitantemente, a ascensão do nazismo com a chegada de Hitler ao poder em 1933. Por isso, a sua produção tinha traços pessimistas, fatalistas, como assim um destino trágico diante do qual o homem não podia lutar. Neste mesmo tempo, os cineastas começaram a dominar uma nova tecnologia, o cinema falado, o que deu importância aos diálogos e, mais consequentemente, à criação de roteiros muito mais elaborados. Esses roteiros, aqui, os escritores, evidentemente que Émile Zola, o maior escritor dessa época, jornalistas, ou mesmo os produtores e diretores de um filme eram corresponsáveis pelo roteiro. Então, passou a ter uma importância grande o roteiro dos filmes. Dois filmes de Vigo, de Jean Vigo, que foi um dos seus mais expressivos expoentes, junto com Jean Renoir e vários outros cineastas, que foram influenciados por essa forma de pensar e fazer cinema que nós falamos. Tem dois filmes muito importantes do Jean Vigo, que é um em 1933, chamado Zero de Conduta. É uma comédia, curta-metragem de 41 minutos, que expressa uma estética singular. As experiências de câmera lenta, a animação e truque de fotografia são extraordinários. Revela ainda, aí é tão importante isso, revela ainda o quanto o autor, o Jean Vigo, absorveu do vanguardismo de vários contemporâneos, como Luis Buñuel e René Clair, um espanhol e um francês.
Esse filme Zero é passado no internato de crianças, como os vários que Vigo conheceu durante a sua infância e adolescência. Tem como foco a rebeldia de estudantes contra as autoridades locais, desde o diretor do colégio, um prefeito, ao padre, o que teria provocado a reação dos censores. É o filme mais conhecido e mais citado, talvez, por essa mística criada em torno da censura, né? E de seu anarquismo. Foi censurado por 14 anos para exibição na França. Um humor apocalíptico, né? E obcecado com um corpo, blasfêmia e homoerotismo incessante. Como é que nós podemos exemplificar isso tudo? Foi nesse filme que apareceu pela primeira vez no cinema um nu frontal. Pois bem, no ano seguinte, 1934, o Vigo filmou aquele que viria a ser considerado sua obra-prima. É o seu último filme, pois, infelizmente, ele faleceu após o lançamento do filme por conta de uma tuberculose aos 29 anos. Mas é considerada a maior composição poética do cinema no que se relaciona à paixão heterossexual. O filme conta a história de uma mulher que se aborrece da vida que leva com o marido e sai em busca de aventuras na noite parisiense. Veja, isso só estão falando do filme de Jean Vigo. Outro expoente desse filme, muito importante, foi Jean Renoir, né? Alguns filmes dele, vamos pegar, por exemplo, A Grande Ilusão, é um filme de 1937, e esse filme se passa em um campo de concentração e mostra as relações amistosas entre judeus e alemães, o que, no cotidiano do campo, que existia essa convivência, entretanto, na realidade, isso era uma grande ilusão, pois, na verdade, nunca vai ter continuidade no mundo lá fora, né? Daí o nome do título do filme, Uma Grande Ilusão, né? Em seguida, o Renoir fez um filme também muito importante, chamado A Regra do Jogo. Isso já foi em 1939. Ele foi proibido como sendo um perigo para a moral da população. O filme provocou reações violentas na sua estreia. E não, só como exemplo, algumas pessoas tentaram incendiar o cinema, tanto que ele foi restaurado várias vezes, sendo apresentado por completo em 1959 no Festival de Veneza, né? Foi, para ver a importância da regra do jogo, foi considerado por outros cineastas como o precursor do cinema moderno, juntamente com o grandioso filme Cidadão Kane, de Orson Welles, né? Então, existiram também outros diretores que se destacaram nessa corrente do realismo poético. Jacques Feydeau, Marcel Carné, Julien Duvivier, só para citar três, mas que, com a deflagração da Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista, os cineastas franceses se exilaram e tornou-se impossível, né, a continuidade, né, do movimento. Mas, de tudo isso que nós vimos, o que concluímos? Que o realismo poético foi uma das grandes escolas estéticas do cinema, interrompida somente pela truculência política do que nós
falamos há pouco.